Bom dia, então vamos lá para a leitura de hoje que está em Lucas 22, do 54 ao 62. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali, à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele, mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, o homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei o que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Como todos sabem, eu sempre falo, que eu me identifico um pouco com Pedro, porque ele fala mesmo o que precisa falar na hora que precisa, ele não guarda as coisas, E aqui, o que acontece? A gente vê a fraqueza de Pedro, que por mais que era leal, amava Jesus, ele tinha medo, ele ainda era apegado na matéria, E precisava que ele fosse apegado mesmo, porque lá na frente, quem iria mais falar sobre Jesus, quem iria liderar ali aquele povo, a quem Jesus já havia começado a pregar, seria Pedro, Então, assim, às vezes a gente pensa, poxa, mas eu realmente precisava passar por essa tribulação. E aí, quando a gente vai verificar melhor, sim, a gente precisava passar por aquela tribulação para que algo em nós fosse melhorado, não é? E aí, assim, para entender melhor esse trecho e para entender por que Pedro fez isso, eu vou voltar lá na ceia, onde aconteceu todos aqueles eventos, como perguntarem quem era o maior entre eles, o lava-pés, e também a parte em que Pedro, ele fala para Jesus que ele está pronto para ir com ele para a prisão ou para a morte, se necessário. Jesus fala: Pedro, ainda hoje você me negará 3 vezes. Lá na ceia também, Jesus fala sobre o quanto que ele tinha orado pela vida de Pedro. Porque eu não sei se vocês lembram, mas a gente já leu essa parte, Que Jesus fala que Satanás pediu para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça. E quando você se converta e fortaleça os seus irmãos. Então Jesus fala isso para Pedro, porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Já sabia que ele o negaria, que ele seria fraco. Só que ele orou pedindo que ele não continuasse no erro, que ele não se entregasse àquele erro e paralisasse, Porque Jesus sabia que todos ali eram humanos, imperfeitos e que precisavam melhorar em alguma coisa. E o que Pedro precisava melhorar, ao meu ver, lendo esse trecho, É a arrogância, o orgulho. Porque às vezes ele falava para Jesus que o amava, para banhar ele todo, que ele estaria pronto, disposto a ir com Jesus, para a morte, para todo aquele sofrimento, só que na verdade ele tinha medo. Então ele estava falando ali, pensando que tinha essa coragem, mas quando Jesus já fala que ele iria o negar, ele já começa a desmontar. Depois tem a questão de quando Jesus é preso, que ele vai lá e arranca a orelha do guarda. E aí Jesus já o disciplina novamente, fala que não, que o cálice que o Pai mandou para ele não vai afastar. Então ele fala ali novamente, mais uma vez ele fala que a dor que tem que vir para a vida da gente, a gente não pode afastar, a gente tem que viver ela e entender o real motivo porque aquilo está acontecendo. Porque se não acontecer dessa forma, vai acontecer de outra forma. O que a gente tem que aprender, a gente vai aprender de um jeito ou de outro.
Eu gosto daquela frase que fala, né? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Então, às vezes, vem uma situação para a gente aprender algo, a gente não consegue aprender, e dali a pouco vem outra situação com dor, que aí nos faz parar e refletir. Um exemplo é a questão do trabalho, né? Às vezes a gente vai trabalhando para conquistar as coisas, para conquistar, e aí quando pensa que não, vem uma gripe forte, alguma coisa, ou um filho seu fala alguma coisa, né, para você trabalhar menos, e você não escuta. Aí dali a pouco você adoece, fica muito ruim, precisa ficar em casa, e aí que você vai entender, né, que essa lição ela já te foi dada em outro momento, só que você não tinha aprendido nada com ela. Aí você precisa passar por uma situação ainda mais forte para que possa entender. Um exemplo, foi mandado vários profetas para falar sobre espalhar o amor, só que eles não conseguiram passar, né, essa mensagem. E aí teve que ser mandado o Filho de Deus, né, Jesus, para se sacrificar pela humanidade, para que a humanidade começasse a colocar o amor em primeiro lugar, né? Para começar a pensar sobre amar. E eu imagino que Pedro ele estava com um sofrimento muito grande. E quando ele segue Jesus para aquele julgamento, ele queria saber o que ia acontecer com o Senhor dele. E que teria que acontecer, porque Jesus já tinha falado isso para ele. Porém, ele era orgulhoso, né? Por ele morria lutando. Só que ele viu que não teria essa possibilidade. Jesus deixou claro para ele que ele teria que passar por isso mesmo. E aí as pessoas chegam e começam a perguntar se ele estava com Jesus, se ele era conhecido. E ele fala que não, 3 vezes antes do galo cantar. E eu imagino que às vezes que ele negou Jesus, sabendo que ele amava Jesus, sabendo que ele era leal, eu imagino a dor que ele já não estava sentindo. Por quê? Porque ele estava vendo que o medo dele estava falando mais alto do que o próprio amor por Jesus, do que a sua própria lealdade. Então, na última vez que ele nega Jesus e fala que não o conhece, ele vê Jesus, né, olhando para ele com tristeza. E Jesus, ele não olha para ele com raiva, com rancor, com vingança, né, que poderia Jesus olhar para ele, tipo assim, cara, não dá. Só que Jesus não olha para ele assim, Jesus olha para ele com tristeza profunda, porque ele amava o Pedro, né? E ele viu que ali ele fraquejou. E ele olha para ele assim, querendo passar a mensagem que mesmo perante a isso, mesmo estando num momento triste, ele o amava. E aí eu imagino que foi nessa hora que Pedro realmente foi, né? Porque ele saiu e chorou amargamente. Ele se tocou do que tinha acontecido. Realmente ele havia negado Jesus 3 vezes, mesmo o amando profundamente. E Jesus continuava o amando mesmo ele tendo o negado 3 vezes. Só que aí Pedro, ele se arrepende, né? Ele chora. Ele precisa ouvir da boca de Jesus que ele foi perdoado. Então, lá depois da morte, da ressurreição de Jesus, tem a segunda pesca milagrosa, porque Pedro tinha voltado a fazer o que fazia antes, porque ele não se achava mais digno, né, de pregar a palavra de Deus. Então, ele volta a pescar peixes. E aí Jesus vem, aparece para eles e pergunta para Pedro 3 vezes se ele o ama. E Pedro fala, o Senhor sabe que eu te amo. E aí ele pega e fala para apacentar as ovelhas. Então Pedro precisou passar por tudo isso para ele conseguir descer do banquinho dele e conseguir liderar pessoas. Porque quando a gente lidera, a gente mais serve do que é servido. E com a questão dele estar se achando muito grande, o que mais amava, o mais leal, o mais fiel, o que iria guerrear por Jesus se fosse necessário, ele estava perdendo o foco em Deus e colocando o foco em si mesmo, na sua força.
E não era isso que Jesus precisava, não era isso que Jesus queria. E aí Jesus volta depois de um tempo e mostra para ele que não, que ele continuou o amando e que ele o perdoou. E aí Pedro, né, vira um dos maiores pregadores da palavra. Ele foi o pilar, né, da primeira igreja. Aí eu não sei qual foi a igreja, tá? Porque muita gente fala que foi a católica, muita gente fala que foi outra. Não sei qual foi a igreja, porque não tem nos registros o nome da igreja que ele fundou. Mas sim, ele foi ali a rocha, né? O fundador, que ficou liderando ali os discípulos e as outras pessoas depois da ressurreição de Jesus. E a diferença que eu deixei aqui anotado para falar com vocês entre Pedro e Judas é que Pedro, ele se arrependeu, ele chorou amargamente, passou uns dias muito ruins, mas depois ele conseguiu se reerguer e fazer melhor. Agora Judas não, Judas vendeu Jesus e quando ele percebeu o que ele tinha feito, que ele tinha entregado um sangue inocente, ele ficou com remorso, ele chorou de remorso e ele se matou, porque o remorso ele paralisa. Agora o arrependimento, ele nos faz ter uma tristeza, aprender a lição com aquilo e mudar as nossas próximas ações, né? E aí eu fico me perguntando, o que precisa ser tratado em nós? O que as provações do seu dia a dia estão te ensinando hoje? O que você precisa tratar na sua vida? O que eu preciso tratar na minha vida? E deixar a mensagem que tudo é aprendizado e é melhoria. Pedro precisou passar por isso para que ele fosse um líder melhor, para que ele fosse pescador de homens, para que ele fosse um pastor de ovelhas depois disso, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado por ficarem por aqui e até mais. Tchau, tchau.